Bem, eu entro na política com 16 anos, movimento estudantil contra a ditadura, mas nessa época a gente já lia Marcuse, Kollontai, Rosa de Luxemburgo, e nós, com 17 anos no colégio de aplicação, nos auto-intitulávamos libertários. E aí, fui preso, exilado muitos anos, e lá eu peguei o maio, a consequência do maio de 68, e vi os movimentos feministas, os movimentos LGBT surgindo na Europa nos anos 70, nos anos 80. E quando eu volto do exílio, né, junto com Gabeira, com outros, a própria ideia do Partido Verde no início já era juntar ecologia, feminismo, LGBT, política democrática de drogas, quer dizer, a ideia de que a micropolítica, a política pulverizada, não era só a questão da economia, do poder, a gente tinha isso como questão básica. Então, muito antes de eu ser deputado, comecei a ser em 87, há 30 anos, eu me preocupava, escrevia, falava desses assuntos, embora não tivesse uma relação tão forte com o movimento como eu passei a ter com o Arco-Íris, com o Cláudio Nascimento, com as grandes paradas, e isso aí virou então um casamento a sério mesmo. Eu sempre lidei com esse tema desde a Constituição Estadual, da qual fui relator em 89. Nessa época, minha relação mais forte era com Herbert Daniel. E a gente tentou colocar na Constituição Estadual que, além de ninguém ser discriminado por sexo, religião, cor, também pela sexualidade. E essa eu não consegui colocar. Mas eu já lutei por isso em 89 por conta do nosso grupo, com Herbert Daniel, também Betinho, Liste, Gabeira. Essa era a nossa ideia. E desde então, eu legislei sobre muitos temas espinhosos, não só esse. Né? A questão da política de descriminalização do usuário, a questão do aborto, vários temas. Eu sempre gostei dos temas espinhosos. Eu sou um eco-guerrilheiro. Né? Tudo que é muito facilzinho, simplesinho, me desinteressa. Então, a partir do momento que eu faço uma conexão mais forte com Cláudio Nascimento, Arco-Íris, aí eu comecei a propor leis e o Rio de Janeiro foi o primeiro estado, foi pioneiro, pelo menos em duas leis importantes que depois outros estados replicaram. A primeira, a lei que pune os estabelecimentos que discriminam e as LGBTs e as autoridades que se omitem, e a segunda, que garante direitos previdenciários iguais para casais hétero e homossexuais. E isso sempre foi com a força do movimento discutido. Arco-Íris e outros movimentos apresentavam, discutíamos em audiências públicas, e isso se reforçou nas paradas, e graças à força das paradas conseguimos aprovar essas leis, e depois fomos em vários lugares com direitos humanos, com Arco-Íris, fazer o cúmplice dessas leis. Me lembro, em Niterói, né, um hotel que não deixou um casal gay entrar, e a gente fez uma tal movimentação que depois tiveram que dar 2 noites gratuitas numa suíte presidencial para prender. Antes até de eu aprovar essas 2 leis pioneiras, né, a que veda e pune a discriminação e a que garante direitos iguais previdenciários, apresentamos um projeto que aparentemente era a coisa mais simples do mundo, que era um título de utilidade pública para o Grupo Arco-Íris. Como todos dão 500 por dia para tudo e qualquer coisa, para religiosos, isso, aquilo, esportivos. O preconceito era tão grande que isso se constituiu uma autêntica guerra, porque os conservadores se uniram, os evangélicos, os fundamentalistas e tal, e eu me lembro a guerra que foi isso. Eu me lembro na época, dizendo, não, a mim que está legislando em causa própria, ou isso é perversão,
isso está bom que não tem custo, mas a gente não pode homenagear algo que não é exemplo para os nossos filhos. Então, acabou virando uma guerra e nós conseguimos ganhar e a imprensa noticiou e não foi por grande diferença, mas conseguimos e isso não acabou. Foi em 99, quer dizer, estamos falando de quase 20 anos atrás. E agora, quando voltou para a pauta 2 projetos antigos, de 7 anos cada um, o Dia do Orgulho e o programa Rio Sem Homofobia. Aliás, esse segundo já existia, né, há 10 anos, foi dirigido 10 anos pelo Cláudio Nascimento, foi um programa pioneiro no Brasil, um espetáculo, e agora o que a gente estava querendo é transformar em lei. Agora não, desde 2010, mas voltou e foi aprovado numa discussão, ainda falta mais outra, mais guerra, mais pedidos de verificação. O Dia do Orgulho foi outra guerra que a gente ganhou por 30-14, mas teve obstrução, saída, ou seja, passados 20 anos, a guerra continua, mas os direitos avançam graças a essa forte conexão com os movimentos. Eu tenho uma concepção de mandatos, já vários mandatos, que uma lei não muda a cultura. Ninguém vai imaginar que vai acabar com o machismo com uma lei. Ninguém vai imaginar que vai acabar com a homofobia com uma lei. Então, muita água tem que passar debaixo da ponte, no sentido de movimentos, artigos, filmes, em suma, questões que se põem para a sociedade, até uma lei boa ser aprovada, e muito mais água há de passar até essa lei mudar a cultura, a justiça. Por exemplo, o Congresso não criminalizou a homofobia, mas o Supremo, depois de 15 anos de passeatas, de marchas de mais de 1 milhão no Rio, mais de 1,5 milhão em São Paulo, etc., legalizou a união civil homoafetiva. Então, isso foram anos e anos. E mesmo depois disso, tem outra guerra para os juízes celebrarem, os cartórios celebrarem. Por isso eu me lembro sempre um trabalho que o Arco-Íris faz, outros movimentos fazem, me lembro do Júlio, do Cláudio Nascimento, de vários outros, com a polícia, discutindo com a polícia, com a turma dos cartórios, discutindo, sempre aparece um genial e aí cria um exemplo para os outros. Então, eu tenho uma ideia de que as leis, elas são um momento. Muito tem que acontecer antes para você aprovar uma lei e muito tem que acontecer depois para a lei, junto com outras manifestações culturais, criarem as bases de uma cultura mais libertária, mais plural, mais democrática, né? Mais solidária. Aqui no Rio, conseguimos aprovar muitas coisas a duras penas. Inclusive, algumas leis que nós aprovamos, depois eles conseguiram cassar as leis, como foi o caso dessa mesma, e nós ficamos 3 anos sem lei até conseguirmos reaprovar a lei que punia os estabelecimentos que discriminavam. A composição do Congresso Nacional, para esse tema, é ainda mais desfavorável, por causa do peso dos ruralistas, dos conservadores, etc. Então, mesmo os anos dos governos mais progressistas, de centro-esquerda, como Lula e Dilma, muitas coisas não avançaram nesse campo, inclusive não só na questão LGBT, eu diria em outros. Por exemplo, eu sou militante das rádios comunitárias, né? A esquerda sempre defendeu as rádios comunitárias, a democratização dos meios de comunicação. A parte de legislação sobre rádio comunitária não avançou. E as pessoas cobram. E aí o Lula e os outros falam o seguinte: olha, quem tem a maioria do Congresso não somos nós, a gente consegue maioria para aprovar o Bolsa Família, porque eles também capitalizam nas suas bases. Agora, quando é para enfrentar as redes Globo da vida, etc., ou com temas como LGBT, a base, que é uma base heterogênea, eu fui 2 anos ministro do Lula. Tinha 3 ministros que eu guerreava diariamente na televisão. O Reinaldo Stefanes, que era o ministro da Agricultura dos Ruralistas, vivia brigando com ele. O Lobão,
que além de ser safado, era de Minas Energia, queria térmicas a carvão que a gente não deixava, e era outra guerra. E o ministro dos Transportes, que era o Alfredo Nascimento, queria fazer umas estradas atravessando a Amazônia de ponta a ponta, a gente não deixava, ele xingava a gente. Ou seja, no próprio governo Lula, eu, ministro do Meio Ambiente, fiquei 2 anos guerreando com outros 3. Então, eu acho que o Lula, ele até para esse tema foi mais sensível do que eu imaginava, porque o Lula acabou, e nós fomos, foi uma maravilha, né? Todos os movimentos estavam, o Brasil sem homofobia, né? Envolvendo 12 ou 14 ministérios, foi o primeiro país da América Latina que fez um programa dessa dimensão. E não foi fácil, o cara vem do sindicalismo, os sindicalistas de esquerda e de direita, muitos são conservadores, quer dizer, não é por querer salário e querer greve que significa que vai aceitar que o filho seja gay ou que a filha seja... Quer dizer, não é óbvio, o conservadorismo existe dentro da esquerda. Agora, o Lula, nesse campo, ele deu um salto quando ele assinou o Brasil Sem Homofobia. Agora, daí, para conseguir falar para a base, votar a lei que criminalizava a homofobia, não deu. Não sei o quanto ele se empenhou, porque vamos combinar que ele era avançado, mas não era a prioridade número 1. Mas ele avançou. Não era a prioridade dele, era minha casa, minha vida, salário, terra, né, etc. E Bolsa Família. E ele realmente não teve como, ou não quis gastar todos os cartuchos que ele tinha, enfrentando, nem sei se ele conseguiria, mesmo se tentasse. Mas digamos que eu acho que ele não tentou o máximo, mas ele fez o gesto dele com o Brasil Sem Homofobia. Não podemos também dizer que ele virou as costas para isso, que não é verdade. Ele avançou, mas não conseguiu, ou não se empenhou o suficiente, ou a base era muito reaça mesma e conservadora, e isso não andou. E governo Dilma? Eu diria mais ou menos na mesma, na continuidade. A Dilma já era diferente, não vem do sindicalismo, vem lá da luta armada, depois da academia, e ela própria não é uma pessoa conservadora em relação a isso. Ela já pegou aquela questão da economia, um pouco produtivista, é verdade, mas ela nunca aceitou negociar com bancada da bala, direitos humanos, a questão da mulher, nunca permitiu isso tudo que estão querendo fazer agora, voltar a querer criminalizar as mulheres até por aborto, em caso de estupro ou de risco de vida, né, de desmontar o Estatuto do Desarmamento, agredir terras indígenas, isso a Dilma nunca aceitou. Vamos combinar, né, que ela tem muitos defeitos, mas comparado com o que veio depois do golpe, pelo amor de Deus, ela não aceitava negociar os direitos fundamentais, agora eles são vendidos na xepa para salvar o pescoço do vampirão. São vendidos os direitos dos LGBTs, mulheres, índios, pelo preço mais barato. O Brasil está na Black Friday para salvar o pescoço do Temer. Olha, eu acho que a gente conseguiu, eu sou o deputado que mais aprovou leis na Assembleia, 140. Nenhuma, título, nome de rua, nenhuma imbecilidade. Educação ambiental, saneamento, né, leis de creche, em suma, educação ambiental. Na verdade, nenhuma dessas leis eu aprovei exatamente como eu propus. São 70 deputados, você tem que aceitar uma mudança daqui e ali, desde que não desfigure. Você não pode vender a alma ao diabo, mas tem que perceber, você representa os movimentos que te elegeram, e ali tem outros interesses, tem que ter maioria, senão não vira lei, senão continua sendo discurso. Então, como eu gostava não só de aprovar leis, como ainda brigar pelas serem cumpridas, aliás, tinha alguns deputados que me criticavam muito, que diziam assim, esse mim que se acha mesmo, olha como ele é presunçoso. Além de aprovar a lei, ele ainda quer que a lei seja cumprida. Olha como esse cara é metido, se acha. Então, realmente, deputados que não só fazem umas leis de merda, como quando ainda fazem uma mais ou menos, não tem a menor preocupação se a lei vai ou não gerar algum direito, etc. Então, o que a gente fazia? Eu jogava muito com a força dos movimentos, o movimento estudantil, para aprovar a lei do passe livre, com a mídia e
tendo um movimento e uma mídia, a mídia se interessando, você tem que fazer esse tema interessante, botar, fazer alguma matéria, alguma especial, alguma exclusiva, a coisa cresce. Os deputados ficam também numa situação falando, mas isso não dá porque é muito... Bom, mas então, tirando esse pontinho aqui, aí, pá, aí depois você faz uma outra melhorando mais, nada como... Então, é um conjunto de questões. Você tem que fazer uma elaboração muito simples, eficiente, prática, que represente algum avanço. Mostrar que tem uma força da sociedade que quer esse avanço e que a mídia está interessada. E ir para cima. Não pode, por causa disso, aí o padre vai ser preso porque vai dizer que Adão e Eva... Não sei. Muito bem, mas então, qual é o jeito que isso pode significar um avanço para o lado de cá, sem significar... Então, nós fomos progressivamente, as leis de saúde do trabalhador, nós fizemos leis que acabaram com as sessões secretas, que acabaram com a aposentadoria especial dos deputados. Tudo isso foi com o Betinho indo lá, televisão, aí jogava um bode na sala, depois tirava o bode da sala e aprovava pelo menos a coisa mais importante que se queria. Então, se uma pessoa chega numa Câmara de Vereadores, num parlamento estadual ou federal, dizendo o seguinte, olha, eu tenho tal ideia, vou repetir o mesmo discurso, vocês são um bando de homofóbicos safados, etc, etc, etc. Vai fazer um discurso, marcar uma coisa, você não vai aprovar nenhuma lei. Se você não conseguir uma linha de conseguir alguns aliados, de conseguir algum tipo de caminho que seja palatável e que o essencial do direito avance, né? Mas ao mesmo tempo alguma coisa você deixa para uma segunda etapa, você não se mexe. Ou melhor, se mexe no discurso, que já não é mal. Ter uma voz que não aceita, que critica, que denuncia, é sempre bom. Que apoia os movimentos, que repercute as ideias, é sempre bom, um mandato combativo. Mas para além de ser combativo, você conseguir emplacar, aí você tem que entender é um ecossistema complexo. Você tem que interagir com esse ecossistema. Não basta só dizer que é um bando de safados. Por acaso, uma maioria até cairia bem esse termo. Mas, dito isso, você tem que ter a maioria dos votos para aprovar. Essa é a verdade. E em cada caso, você tem que conseguir. Às vezes, demora anos. Tem que ter também muita paciência e sempre estar conectado com os intelectuais, com os movimentos, com os agentes, como o movimento LGBT fez a perfeição. Aliás, essa última parada foram estrelas maravilhosas que usaram sua voz para jogar ainda mais alto as ideias do arco-íris, do movimento, da liberdade. É verdade. Isso foi exatamente há cerca de 14 anos atrás, um deputado ligado exatamente a esses setores reacionários, fundamentalistas, evangélicos, propôs uma lei que na prática autorizava, até estimulava a chamada cura gay. Houve uma grande movimentação, né? Psicólogos, Conselho Regional de Psicologia, a turma da UERJ, vários que o movimento LGBT, o Arco-Íris e outros conseguiram, nós fizemos grandes manifestações e conseguimos barrar, mas não foi logo, né? E nem foi instantâneo nem imediato, a gente teve que ir neutralizando os setores, falando, bom, mas quem quiser mudar, qual é o problema? Eu falei, não é bem assim. Você está qualificando a sexualidade da pessoa como doença, quer dizer, você está estigmatizando milhares e milhares de pessoas. E aí é muito importante aparecerem as caras conhecidas que falam, eu sou gay, eu sou lésbico, não sou doente, que absurdo, que história é essa? Esse sujeito é que tem que se tratar, um ressentido, realmente só tem pornô na cabeça, uma pessoa que pensa dessa maneira. Aliás, recentemente, nós fizemos, quando esse tema voltou à pauta, uma outra boa audiência pública, que veio o nosso camarada, que é um que passou por esse processo, um pastor, e contou a experiência dele, e isso é muito, muito rico, e fez isso, como sempre, com muito humor, graça e pertinência, e nós derrubamos naquela época, e estou confiante que vamos derrubar agora também. Aliás, não sei como não se cassou ainda uma decisão monocrática de um juiz de Brasília. Eu queria mandar uma mensagem para as novas gerações que estão se engajando
na militância LGBT e em outras, e também para os meus amigos e parceiros, não só LGBTs, como apoiantes que nos ajudaram a resistir contra o estigma, o massacre, a humilhação e também aprovar e fazer cumprir leis importantes. Primeiro, sempre se indignem e vão para as ruas, ponham a cara a tapa, porque senão não há alegria individual, não há liberdade individual. Você tem que conquistar a liberdade para todos. Isso se faz se conectando. Depois, não basta repetir a ideia, né? Queremos isso, queremos criminalizar, os outros são maioria, são ruins. Você tem que conseguir novas parcerias, conseguir vozes da academia, do mundo das artes, que são muito sensíveis a isso, do teatro, e criar, né? Cada vez que uma marcha, uma parada LGBT escolhe um tema, né? Põe as famílias também, né? As famílias que muitas vezes acabam oprimindo os seus filhos gays ou lésbicas, vai abrindo novos flancos. Então, importante, criar, refletir, se programar para mais atividades, não só conectar com os parceiros, como eu e outros, mas tentar pelo menos neutralizar aqueles que não são os porta-vozes, ou parlamentares, ou articulistas, que não têm uma visão libertária, mas também não têm uma visão fundamentalista. Atraí-los para a causa. Isso faz parte de conseguir isolar os reacionários, fundamentalistas, fascistas, que estão achando que vão reinaugurar a Inquisição no Brasil. Próximo passo será queimar livros e levar para as fogueiras as bruxas e os LGBTs. Acham, mas não vão conseguir isso, porque a resistência está muito bonita, muito criativa e conquistando corações.